bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo e ainda no item 239, falando da fascinação. E aí nos relata Kardec em suas pesquisas. Compreende-se muito facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem definir o caráter. Na primeira, o espírito que se liga à voz não é senão um ser importuno pela sua tenacidade e do qual se está impaciente para se desembaraçar. Na segunda, é toda outra coisa. Para chegar a tais fins, é preciso um espírito hábil, astuto e profundamente hipócrita, porque não pode enganar e se fazer aceitar, senão com a ajuda de máscara que se torna de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor a Deus são para ele como crendices, mas através de tudo isso deixa transparecer sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. Também receia, acima de tudo, as pessoas que veem claro. É por isso que sua tática quase sempre é de inspirar ao seu intérprete a se distanciar de quem quer que lhes pudesse abrir os olhos por esse meio, evitando toda contradição. Está certo de ter sempre razão. A gente para aqui para que a gente possa entender melhor. Então, ele faz uma diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Ele diz que essa diferença é como os dois agem. A obsessão simples, no caso, o que já estudamos antes, o espírito se liga a nós por ser teimoso, né? É inoportuno nas horas em que está ali em atitudes, em que a pessoa está ali em tarefas, e esse espírito se torna importuno mesmo, né? Porque ele fica teimando permanecer para atrapalhar o trabalho do médium, para desconcentrar o médium. E quando ele fala da fascinação, já é bem diferente. Por quê? Porque este espírito, ele vai usar de máscaras, né, para enganar. Então, ele vai se passar por espíritos de nome, vai se passar por espíritos de luz, por espíritos sábios, e vai incutir na memória do médium aquilo que ele deseja para si mesmo, né? Ele quer se apresentar, ele quer ser o sábio, ele quer ser outro. E o médium, por sua vez, pela sua invigilância, né? Pelas nossas atitudes mesmo, muitas vezes nós nos deixamos enganar. Vamos lembrar que muitas vezes, ou na maioria dos casos, nós não queremos ouvir o que realmente deve ser escutado. Nós não queremos aceitar a realidade como ela é. Então, para nos animar, nós preferimos escutar aquilo que a gente acha bom para nós, né? Que é verdade, que para nós é verdadeiro. No entanto, não é. E isso nos prejudica. Isso eu estou falando sem a fascinação, né? Nós mesmos nunca queremos aceitar a realidade, nunca queremos aceitar as coisas como verdadeiras, porque para nós nos incomoda, é ruim. E aí os espíritos se aproveitando disso, sabendo das nossas fraquezas, ele se aproxima, inicia-se por uma obsessão, não se apercebendo, não deixando, não procurando na realidade ver o que está acontecendo. Então isso vai se tornando mais cotidiano, mais forte, e o espírito vai incutindo na memória do médium aquilo que para o médium vai ser verdadeiro. Então ele manipula
esse médium de uma forma que ele não tem mais a sua vontade, né? Ele não raciocina, ele passa a repetir aquilo que o outro comanda. Então, essa é a fascinação que envolve muito o médium. Aí o médium se acha importante, acha que toda a mensagem é verdadeira, que tudo que está sendo dito é verdadeiro, e não faz uma autocrítica e nem permite que outro chegue para orientá-lo, para mostrar que aquilo é real. Por quê? Muitas vezes ele vai usar de palavras, vai ter atitudes, né, que não condiz com a personalidade do médium, e sim que se percebe ser uma ação exterior. No entanto, este médium está cego diante dessas atitudes, acreditando que tudo é verdadeiro, que tudo é real e que está partindo dele e não de alguma influência exterior. Então, esse espírito, ele usa exatamente destas máscaras porque ele vai se passar por aquele ou aqueles que o médium gostaria que fosse. E assim o é, porque ele faz isso e o médium aceita. Ele não gosta de ouvir palavras educativas, ele não aceita que um outro venha a conversar, porque para ele o médium está sendo mais importante, porque se deu à vontade dele. E aí, ele deixa realmente se transparecer a sua vontade sobre o médium, porque o dominou e o médium aceita. E quem está vendo, quem está de fora, percebendo isso, vai tentar ajudar, mas vai ser um pouco difícil, a não ser que o médium, ele possa realmente vir a aceitar os conselhos, as orientações, buscar fazer um tratamento para se desvencilhar desses espíritos que o estão manipulando. Então, ontem eu falei a respeito de casos assim, né, que eu presenciei vários casos assim, de médios sendo manipulados, médios acreditarem, tipo assim, que está passando uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. E a gente sabe o conteúdo da mensagem de Dr. Bezerra, como é, né? Como é que o Dr. Bezerra fala, como é que ele se apresenta diante de suas comunicações. E quando esse médium dizia estar passando a mensagem do Dr. Bezerra, a gente observava que a linguagem era diferente, que as atitudes eram diferentes, que os conselhos eram diferentes. Mas, na realidade, para aquele médium, era muito verdadeiro. E ele não aceitava quando fôssemos dizer para ele que ele estava sendo ludibriado por espíritos enganadores. E isto acontece com diversos médiuns, não aceitam, porque para ele é o auge. Muitas pessoas acreditam, ele traz para ele uma gama de espíritas que o passam a idolatrar, porque diz que é um bom médium, é um médium que recebe o Dr. Bezerra, é um médium que traz mensagem de A, de B, espíritos de renome. E, no entanto, está sendo enganado o médium, está sendo enganado todos aqueles que estão o seguindo. Meus irmãos, é preciso ser atento, é preciso ter muita atenção. O Kardec, em seus estudos, os espíritos Erastos, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, nos aconselha muito. Se nós estudarmos as obras, nós vamos perceber o quanto eles têm nos mostrado, dado o exemplo para nós e chamado a nossa atenção para que nós possamos estar bastante atentos diante de tudo que está acontecendo. Espiritismo é um estudo, é uma ciência. Então, nós precisamos entender pelo lado da ciência. E como ciência, a gente precisa estudar, pesquisar e não se deixar levar por simples palavras, por simples atitudes e a gente acreditar que tudo é verdadeiro. É por isso que existe uma grande maioria de pessoas sendo enganadas, trazendo mensagens apócrifas, trazendo mensagens irreais e aceitando, e tantos outros aceitando também.
Por que é que quando desencarna alguém, logo em seguida já vem uma comunicação? Será que é verdadeiro isso? A gente precisa avaliar. Né? Não desencarnou fulano de tal, era uma pessoa de nome aqui, né? Se apresentava, era um ator famoso, era um cantor famoso, era alguém da política muito famoso. E pouco tempo depois, aí já tem a mensagem, fulano já mandou uma mensagem, fulano já está dizendo o que está acontecendo com ele, como é o outro lado. Meus irmãos, será que é verdadeira essas mensagens? É preciso nós nos atermos a tudo. Nós não podemos aceitar de primeira mão tudo que vem para nós, principalmente a literatura espírita. Ela deve ser muito bem avaliada, saber se é uma literatura espírita verdadeiramente ou se é uma literatura espiritualista. Há uma grande diferença entre ambos. Há muitos escritores espiritualistas dizendo que são escritos espíritas, que está vindo dos espíritos. Será? É preciso que estejamos sempre em alerta, porque há uma grande quantidade de espíritos obsessores, espíritos tentando enganar e que estão conseguindo, e nós estamos nos deixando arrastar por tudo. Não, nós é como se tivéssemos perdido o senso de avaliar, e nós precisamos estar avaliando para saber se há razão em acreditar naquilo que está sendo lido, naquilo que está sendo escrito, naquilo que está sendo dito. Então, o alerta fica para todos nós, médiuns ou não, espíritas ou não. É preciso, antes de tudo, fazer uma avaliação bem profunda diante daquilo que está ao nosso alcance de visão e de leitura, para não acreditarmos em tudo, porque muitas vezes estamos sendo enganados e nós não estamos percebendo, ok? Então amanhã nós vamos continuar e aí amanhã a gente já fala sobre a subjugação, tá bom? Tchau, tchau!